Faltam poucos dias para a Páscoa de 2021. E essa já é a segunda Páscoa seguida que nós estamos celebrando em casa, à distância. No ano passado nós estávamos com medo do que poderia acontecer. Nós tínhamos notícias dos hospitais lotados na Europa, daquela quantidade enorme de mortes na Itália, e nós estávamos assustados. Agora, depois de tanta coisa que já aconteceu, é aqui na nossa cidade que os hospitais estão cheios. É aqui que o número de mortes a cada dia assusta. Ontem mesmo uma pessoa me mandou um recado dizendo assim: a minha amiga que estava entubada faleceu. E outro amigo está indo agora para o tubo. Não tem sido fácil. Na quarta-feira agora, acompanhei uma família de um dos nossos irmãos de congregação, o Charles, junto com seus irmãos também, no sepultamento do seu pai. O pai do Charles é também uma vítima da pandemia e das consequências dessa pandemia. Enfrentar o luto nunca é fácil. Nós somos tomados por emoções fortes. Às vezes é tristeza, às vezes é raiva. Também por alguma desorganização pessoal. Algumas pessoas ficam hiperativas, outras ficam apáticas. E até alguns sintomas físicos são gerados pelo estado emocional abalado. Eu penso que nós estamos vivenciando uma espécie de luto coletivo. Nessa fase mais crítica que nós estamos passando, a grande maioria de nós tem um parente ou um amigo, ou parente de amigo, que teve também a vida ceifada em decorrência dessa doença ou das grandes consequências que essa doença traz, até para o próprio sistema de saúde. E nesse momento em que nós nos preparamos para celebrar a Páscoa dos cristãos, Jesus está nos oferecendo o que Ele é, a ressurreição e a vida. Do mesmo jeito que nós temos amigos e nos importamos com eles, nós rimos e choramos com os nossos amigos, Jesus também tinha os seus amigos. A Bíblia conta que Lázaro, Maria e Marta são 3 irmãos que, segundo os relatos da Bíblia indicam, esses tinham uma relação muito próxima com Jesus. E o capítulo 11 de João nos conta com detalhes um momento muito importante dessa relação e a postura de Jesus diante do sofrimento, diante do luto que essa família estava passando. Lázaro adoeceu. As irmãs, Maria e Marta, mandaram avisar Jesus que Lázaro estava doente, que a situação era grave. Só que Jesus demorou uns dias para ir ao encontro dessa família. E nesse meio tempo, Lázaro faleceu. E agora toda a dor que envolve o luto também tomou conta daquela família, daquelas 2 irmãs. E é nesse contexto que começa o texto bíblico de hoje. João capítulo 11, os versículos 17 ao 35, no primeiro trecho que nós vamos ler. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente.
Você crê nisso? Ela lhe respondeu: Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: O Mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. E o nosso primeiro trecho acaba aqui onde diz: Jesus chorou. A gente encontra muitos paralelos com a nossa vida nessa história. As duas irmãs, elas estão vivendo luto, mas elas estão experimentando esse luto de maneiras diferentes, de jeitos diferentes. Marta se mostra mais agitada, saindo para encontrar Jesus ainda no caminho. Aliás, esse é o perfil da Marta das outras histórias que a gente conhece. Já a Maria não. Maria fica em casa. Maria não encontra forças para tomar qualquer iniciativa de movimento. Mas as duas, o curioso é que as duas expressam uma certa decepção com Jesus. As duas chegam dizendo a mesma frase: se estivesses aqui, Senhor, o meu irmão não tinha morrido. Puxa vida, por que Jesus não agiu antes, impedindo todo esse sofrimento? Às vezes a gente se pergunta também: por que, Senhor, tu não fizeste algo antes que isso tudo acontecesse? Jesus não agiu no tempo e da maneira como elas esperavam, porque os planos de Deus são diferentes dos nossos e são melhores do que os nossos. Melhores e maiores do que a expectativa daquelas duas irmãs enlutadas. E sempre me chama a atenção o fato de Jesus saber lidar com cada uma de um jeito muito amoroso, respeitando as peculiaridades de cada uma. A Marta, que está mais agitada, está falante, ela quer falar sobre o que está acontecendo. E o que Jesus faz? Jesus fala com ela. Marta conhece a doutrina da ressurreição. Ela sabe que os mortos vão ressuscitar no último dia. Mas Jesus lhe desafia a dar um passo a mais na sua fé, mostrando para ela que muito mais do que o conhecimento de uma doutrina, Jesus de fato é a ressurreição e a vida. A ressurreição não é apenas uma doutrina, mas a ressurreição é uma pessoa. E sendo uma pessoa, isso exige também um relacionamento. A ressurreição em pessoa quer se relacionar com a gente. O convite não é apenas para nós sabermos alguma coisa de cor, dizendo tudo bonito, mas o convite é para um relacionamento com Jesus. O convite, como nós ouvimos na semana passada, quando falava da videira, é para permanecer nele. Maria agiu diferente. Maria estava um pouco mais apática. Ela ficou em casa sendo consolada pelos seus amigos, os seus vizinhos. Mas ao ouvir o chamado de Jesus, Maria também vai ao seu encontro. Maria está colocando para fora o seu luto pelo choro. Ela e outras pessoas estão chorando. E Jesus, vendo tudo isso, Jesus também chora. E olha só que coisa mais impressionante. Nós temos um Deus que também chora. Nós temos um Deus que está acima da morte. Ele venceu a morte.
mas Ele também é capaz de sentir a nossa dor diante da morte. Jesus chora. Na pessoa de Jesus, Deus se compadece de nós. Deus participa da miséria e do sofrimento, da fragilidade humana. A morte nunca é algo bonito, nunca é agradável. Mesmo quando a gente sabe, quando a gente crê que haverá ressurreição. E quando nós temos que chorar, Jesus chora com a gente. Jesus chora com quem está chorando. Jesus conversa com quem quer conversar. Ele sabe tratar cada um nos seus anseios. Mas não é só isso. Tem mais. Jesus diz que Ele é a ressurreição e a vida. Ele oferece para nós vida plena, desde já, desde agora. Mesmo que ainda carreguemos as marcas do pecado, mesmo que a própria morte nos alcance como uma grande consequência do pecado que está em nós, Jesus é a ressurreição. E o milagre de fazer Lázaro sair vivo da sepultura é um sinal, é uma pequena amostra do que vai acontecer com o próprio Jesus, uma semana depois, alguns dias depois, e com todos nós no último dia, porque a Bíblia diz que Jesus é o primeiro dos ressuscitados. Olha como essa história continua a partir do capítulo de João, capítulo 11, versículo 38 em diante. Jesus, outra vez, vamos ver se eu coloco aqui na tela para vocês, agora. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Lázaro, sepultado há 4 dias, tendo seu corpo já em processo de decomposição, recebeu de novo a vida. E sabe por quê? Porque Jesus é a vida. A Bíblia conta, na sequência da leitura, que uma semana depois Jesus estava sentado à mesa com Lázaro e junto com as irmãs também e mais algumas pessoas para uma refeição festiva. João 12 nos conta isso. E todo esse milagre está registrado na Bíblia para que a gente creia. Creia que Jesus é tão ser humano que é capaz de se agitar, de se sentir profundamente comovido, que Jesus é capaz de chorar. Esse milagre está registrado na Bíblia para que a gente creia que Jesus é Deus forte, poderoso, com poder inclusive sobre a morte, que é aquele inimigo diante do qual todos nós caímos. Esse milagre está registrado na Bíblia para que a gente creia na palavra poderosa de Jesus, que no último dia também vai chamar Marcos, vem para fora. Olavo, vem para fora. Manuel, vem para fora. Nelly, vem para fora. Nilza, vem para fora. Paulo, sai da sepultura e vem para a vida. Venham todos para fora da sepultura. Venham para a vida porque vocês foram comprados com o meu sangue. Vocês são meus. E eu, Jesus, lhes dou o presente da ressurreição e da vida eterna. Amém.